Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Só restabelecer o tempo. Agradeço Vossa Excelência, que ora preside a sessão, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria aqui me reportar às últimas declarações do governador Camilo Santana, que, inclusive, contrariamente a seu partido, defendeu novas tipificações para a lei antiterror. Eu queria, de maneira muito objetiva, enfrentar esse assunto. O governador Camilo Santana, ele não é advogado, ele é agrônomo, mestre em meio ambiente, desenvolvimento, é analista ambiental do IBAMA. Eu, fazendo oposição a ele, quero dizer que ele não é obrigado, obviamente, a conhecer princípios do direito penal nem do direito processual penal, muito menos da criminologia. Faço esse preâmbulo porque entendo que o governador, ao anunciar a defesa da ampliação da lei antiterrorismo para situações como aquelas que estamos vivendo aqui dos ataques, ele erra na técnica e na política. Ele erra na técnica, primeiro porque a lei antiterror, que foi encomendada ainda no processo dos grandes eventos esportivos, que aquela lei foi uma lei feita sob encomenda das organizações internacionais. Nenhum lugar do mundo, inclusive nos lugares em que houve terrorismo, e o terrorismo ele é compreendido como um processo de violência, de motivação política e ideológica, não houve tipificação específica de terrorismo. As pessoas elas eram apenadas por tentativa de homicídio, lesão corporal, dano qualificado, né, o dano ao patrimônio privado, o dano ao patrimônio público, que é o dano qualificado, a destruição de, porventura, infraestrutura viária ou de eletrificação ou de telecomunicações. O Brasil tem tipos penais para os quais todos esses ataques que sofremos aqui no estado do Ceará, e eu queria dizer que nós, obviamente, temos que responder dentro do rigor da lei a todos esses ataques, queimar ônibus, queimar caminhão, tentativa de homicídio, como aconteceu, inclusive, recentemente com o incêndio a um caminhão, com um motorista no interior do caminhão, os danos e o dano qualificado, o dano a patrimônio privado e o dano qualificado a patrimônio público, tudo isso que eu estou relatando, tudo isso já é tipo penal. Portanto, não é verdade que não tem tipo penal para cada um desses crimes. Eu preciso ter investigação, para isso, polícia judiciária, eu preciso ter responsabilização, para isso, inclusive, existe o processo crime, que, com base no inquérito, vai apenar esses que são responsáveis por esses crimes a que eu me reportei. O governador, ele entra numa seara muito perigosa, que é aquilo que a gente chama de populismo penal. Joga para a torcida. Claro que a população está em pânico. A população está em pânico, todos nós. E esse pânico é devido, obviamente, a essa série de ataques. E as pessoas dizem, é necessário, né, responder de maneira dura a esses ataques. E ele solta, em nível nacional, uma declaração que, repito, tecnicamente ela é equivocada, mas politicamente perigosa. Porque coloca água no moinho do populismo penal, coloca água no moinho do asseveramento de penas, do recrudescimento penal. É importante compreender que no Brasil não faltam leis penais. Nós temos 1.676 tipos penais. No Brasil não faltam presos. O Brasil tinha 170 mil encarcerados na década de 90. Passou agora a quase 800 mil encarcerados, ou seja,
nesses 25 anos, né, de 1995 até hoje, nós saltamos de 170 mil encarcerados para 800 mil encarcerados. Um aumento, uma grande onda do encarceramento. Uma grande onda do encarceramento. Isso não diminui a violência. A terceira questão é que quando você faz lei, você não pode pensar num episódio específico ou episódios específicos numa dada região, num dado estado. Quem está sofrendo ataque agora é, em especial, o estado do Ceará. Mas tem que se pensar que os indicadores de violência letal, eles estão concentrados hoje, sobretudo, no Norte e no Nordeste. Houve uma migração da violência letal nos últimos 15 anos do Sul e do Sudeste do país, que tinham há 15 anos atrás os piores indicadores de violência letal, e esses indicadores migraram para o Norte e para o Nordeste. Hoje você tem, por exemplo, cidades com mais de 100 mil habitantes no Ceará, cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil, que têm indicadores de homicídio abaixo de 10, que é a taxa de epidemia de homicídio. Nós aqui no Ceará, nós estamos em 32, aqui em Fortaleza nós estamos com 87. Ou seja, 8 vezes o que seria uma taxa epidêmica de homicídio. Então, advogar uma alteração de uma lei nacional, com repercussão nacional, em razão de um problema, que é um problema sobretudo concentrado na região nordeste do país, não toda a região nordeste, em especial no estado do Ceará, é também equivocado. É equivocado. O governador, quando ele faz esse apelo, vamos chamar assim, que eu já digo, tecnicamente está equivocado, é politicamente perigoso, porque ele diz à sociedade algo que não é verdadeiro, que faltariam tipos penais ou rigores penais que permitissem o processamento daqueles que são os responsáveis por esses atos. Isso não é verdade. O crime de dano qualificado, os crimes contra a infraestrutura pública, os crimes de tentativa de homicídio, todos eles já estão tipificados. Portanto, governador, havendo condições, a Polícia Judiciária deve, por dever de ofício, concluir os inquéritos e o judiciário, dentro dos princípios da lei, fazer o processamento penal e julgar. Porque diz para as pessoas que não haveria condições de que essas pessoas responsáveis por tais atos fossem responsabilizadas. Isso não é verdade. O Brasil, e outra coisa, se tem uma coisa que sobra no Brasil, é lei penal. Não faltam, repito, são 1.676 tipos penais. A cada grande clamor, se edita uma nova lei penal. Não se investe em segurança, mas é mais fácil editar novas leis. Eu lamento que o governador tenha feito, inclusive contrariamente ao seu próprio partido, e ele parece, pelas redes sociais do próprio governador, parece que ele, de fato, abriu batalha contra o seu próprio partido, nesse tema em específico. A violência dos grupos armados, obviamente, ela tem que ser respondida com medidas de curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Curto prazo, é óbvio que tem que se dar o enfrentamento com policiamento ostensivo, com mais policiamento, e com a polícia judiciária, que tem que ser fortalecida na capacidade de fazer a inteligência e a peça inquisitorial, e isso deve ser remetido ao Ministério Público no prazo devido, para que o Ministério Público inaugure a ação penal e que haja, portanto, o processamento e a responsabilização. Agora, no médio e no longo prazo, eu já me reportei isso nessa semana ainda, quando começaram os ataques, é o seguinte: nós precisamos de mais inteligência e prevenção. Podem se editar 200 leis.
podem se editar 200 leis. Pode-se recrudescer, se fazer o asseveramento de penas. Isso é ineficiente. Os Estados Unidos tentaram fazer isso na década de 70. Não tiveram bom resultado. Compreenderam que o combate ao crime organizado, a criminalidade organizada, ela se dá por uma cesta de políticas que passam desde a inteligência, né, a formação policial, a ampliação do trabalho policial, o fortalecimento desse trabalho, a promoção social, a prevenção social em 3 níveis, o urbanismo social. E o que eu acho mais equivocado é que o governador diz isso na semana que ele trouxe para dentro do Palácio da Abolição a experiência de Medellín. O prefeito de Medellín teve dia 24 de setembro dentro do Palácio da Abolição para falar de urbanismo social. Ou seja, por um lado, tem uma parte do governo que compreende aquilo que eu estou falando, da necessidade de fazer prevenção social, de pensar no médio, no curto, no médio e no longo prazo, pensar a inteligência, pensar o investimento em polícia judiciária. Ou seja, tem uma parte do governo que, tecnicamente, está afinada com isso, mas, politicamente, vai o chefe do executivo dizer que não, é necessário o asseveramento de penas, mudar a lei antiterrorismo, que, inclusive, é uma teratologia jurídica. Uma teratologia jurídica. Veja, as pessoas que estão me ouvindo aqui não têm que saber de criminologia, direito penal, direito processual penal, mas é uma teratologia jurídica, assim como foi a lei de crimes hediondos. E isso é uma coisa muito interessante. No Brasil, de tempos em tempos, sempre que surge um clamor, se edita uma lei. Em 89, o clamor era a onda de sequestros em São Paulo. Excelência. Em São Paulo. Era a onda de sequestros em São Paulo. Aí se editou a lei de crimes hediondos. Isso em 1989. Ou seja, de tempos em tempos, vem um clamor, e aí sobe, a partir desse clamor, uma série de respostas que tecnicamente são vãs. Eu quero repetir pela terceira vez nesses 15 minutos. Existem leis penais capazes de fazer a tipificação, o processamento, a responsabilização de todos esses ataques. Não falta lei penal no país. O nosso investimento, portanto, não é um investimento legislativo. Porque quando o governador diz isso, diz, não, está faltando lei. O nosso investimento não é legislativo, está faltando é no executivo. Esse conjunto que eu falei, promoção social, prevenção, urbanismo social, isso para diminuir a capacidade de recrutamento dos grupos armados, inteligência, porque os grupos armados eles têm conexões transnacionais, a gente sabe disso, não sejamos ingênuos. Ou seja, a prevenção e a promoção social, elas atuam no médio e no longo prazo, sobretudo evitando o recrutamento, mas do ponto de vista do curto prazo, nós temos que pensar a inteligência, o enfrentamento com o policiamento ostensivo, inclusive, né, compreendendo a articulação que deve haver entre os entes da federação, porque nós sabemos que isso não se dá só no Estado, isso deve se dar com cooperação interfederativa, com a participação da União e com a participação de vários Estados. Nós temos que entender por que a violência letal migrou da segunda metade dos anos 90 para o Norte e para o Nordeste. Porque estava concentrada, até a primeira metade dos anos 90, estava concentrada no Sul e no Sudeste. Na segunda metade dos anos 90, ela migrou para o Norte e para o Nordeste. Veja, o Ceará, Fortaleza, vou falar mais de Fortaleza. Fortaleza tinha, na década de 90, 16 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje tem 87. Tem que entender isso. Não tem que ficar caindo no populismo penal, dizendo que falta lei, que tem que endurecer a lei. A lei que existe, ela permite ao sujeito do Estado, polícia, Ministério Público, Judiciário, desenvolver o indiciamento, a investigação, o indiciamento, a inauguração da ação penal, o processo de instrução e a execução penal. Dá mais 3 minutos, deputado. E a execução penal. Portanto, eu queria repudiar, e antes de passar para o deputado Tony, porque a palavra do governador repercute lá na sociedade que diz, problema é lei, falta de lei. Quero dizer que não. Quero dizer que não. Que nós temos os tipos penais necessários para isso. E digo,
é muito perigoso a democracia, sobretudo no tempo atual, querer ampliar, não os tipos penais, por exemplo, do Código Penal brasileiro, da nossa lei substantiva, ou até, por exemplo, ele poderia defender a qualificação. Ele não tem a obrigação de saber disso, porque, repito, ele é analista ambiental, mas ele tem excelentes advogados perto dele. Excelentes advogados perto dele. Agora, a alteração da lei antiterrorismo é a pior saída que ele poderia, nesse momento, escolher para dizer à nação com a sua sugestão para o enfrentamento para a nossa crise de segurança pública. Deputado Tony Brito. Parabenizar a fala de Vossa Excelência. E esse fato tem tudo a ver com o direito penal simbólico, né? Isso. Direito penal simbólico ou demagógico. O populismo penal, né? O populismo penal. Eu entendo que deve-se investir em investigação policial. Eu já até evito falar em inteligência policial. Vossa Excelência que participou comigo de uma reunião na Secretaria de Segurança Pública. Fomos juntos. Fomos juntos. E Vossa Excelência viu a insistência de se colocar a Polícia Militar para investigar. Ou seja, são arranjos, né? São arranjos que... E aqui eu estou para falar a verdade, né? Eu estou aqui para... É uma demanda totalmente séria e existente, que até meus colegas disseram, Britinho, não fala mais inteligência policial, porque inteligência, nós temos um departamento aqui, uma coordenadoria de inteligência, deputado Renato Roseno, que é composta, e Vossa Excelência viu, por praticamente 80% de policiais militares. Os policiais militares têm todo o respeito, extremamente competentes, essenciais ao Estado Democrático de Direito, mas eles não são treinados para investigar. Não são. Quem são? São os policiais civis. Hoje, nosso efetivo é menor do que o efetivo de 1980 do nosso Estado. Menor. Em 1986 havia 4.500 civis. Hoje nós estamos com 3.500, não é isso? 3.600. 3.600. Na ativa. Então, só para a gente ter ideia. Mas, se fizer isso, a saída é concurso. Vamos fazer concurso para 2.000 policiais civis. Eu lhe garanto, em menos de 3 anos, nós só temos 500. Isso. O aumento do policiamento ostensivo foi correto, até para chegar próximo ao indicador internacional. Né? Nós precisávamos chegar, ampliar aquele policiamento. Portanto, agora, fazer uma ampliação do policiamento ostensivo sem fazer... Porque o nosso ciclo... É importante, vamos... Né, já que o senhor também é profissional da área, é bom dizer para o nosso ouvinte. Veja, o Brasil não tem ciclo completo. O Brasil tem 2 ciclos. Né? Ele tem policiamento de 2 ciclos. Ele tem o policiamento ostensivo, a quem cabe a Polícia Militar, né? E o policiamento investigativo ou judiciário, a quem cabe a Polícia Civil. Bom, se eu fortaleço metade do campo e não fortaleço a outra metade, o processo penal ele vai estar quebrado. Esse é um problema, portanto. Então, houve investimento no policiamento ostensivo e não no policiamento investigativo. Mais 1 minuto, deputado, para concluir. Só para concluir aqui a minha parte, e já agradeço mais uma vez, se fizermos concursos, deputado Augusto Brito, para 2.000 policiais civis, em menos de 3 anos só vamos ter 500. Mas por quê? Por conta da evasão. Mas por que essa evasão tão grande? Concurso para a Polícia Civil é dificílimo. A pessoa que passar para a Polícia Civil passa qualquer concurso, basta se dedicar um pouco. Então, as pessoas estudam para outros concursos, a cabeça do policial civil está em outros concursos, por conta do penúltimo pior salário do país. Penúltimo pior salário do país. Né? Estamos falando que, se não consertar, fazer a melhor Polícia Civil do país, temos esse direito, poderemos sim, mas se passa necessariamente para a valorização do policial. Isso. E sem cair no populismo penal, que isso é muito perigoso para a democracia. Muito obrigado.